Estamos iniciando mais um Autores e Livros, este programa de entrevistas que leva até você este conjunto de homens e mulheres, autores e autoras, que traduzem as suas imaginações, ficções, criatividade, pesquisas, reflexões em livros, livros e mais livros. Este bem cultural que certamente vai conviver por muito tempo ainda com todas as novas plataformas, tanto da escrita quanto da leitura. O livro, este objeto, este bem civilizatório. O nosso convidado de Autores e Livros desta semana é o jornalista Geison Carnal da Silva. Ele é formado pela Unicinos como jornalista. Exatamente. Já trabalhou em vários órgãos da imprensa do Rio Grande do Sul, em TV, jornal, TV Record, a própria TV Assembleia Legislativa, na RBS filiada da Rede Globo. E ele também já participou, não é só a estreia em livro, de vários outros livros. TV Digital, Economia, Política e Democracia, organizado pelo Valério Britos, da editora da Unicinos. E depois outros, enfim, como repórter. E agora, o Geison Carnal da Silva está juntamente com o coronel Rodolfo Pacheco, o coronel da Brigada do Rio Grande do Sul, nos trazendo este livro, O Negociador de Reféns, que é nós podemos chamar, colocado no gênero de, vamos dizer assim, de jornalismo literário. É uma reconstrução, 20 anos depois, um dos maiores motins que já aconteceu aqui em Porto Alegre, a partir do hospital penitenciário. Não foi exatamente no nosso presídio central, mas no hospital penitenciário, que ficou famosíssimo na história policial do Rio Grande do Sul, que foi aquele motim onde está envolvido o Melara e vários outros. Mas ficou mais conhecido porque o Melara já era um daqueles assim, nomes famosos dentro do crime no Rio Grande do Sul. Mas não vou espichar a conversa, porque quem vai contar isso é o Geison. É um prazer te receber aqui, Geison. Bom, prazer vir aqui no programa, Adilan. Obrigado aí por nos receber, para poder falar dessa obra. Também dizer que eu estou muito feliz aqui de estar na TV Assembleia, lugar que eu trabalhei por 5 anos aqui. Muitas sessões plenárias, enfim, os programas todos aqui da casa. Sim, me lembro justamente quando eu entrei aqui, estavas tu aqui como jornalista e o nosso diretor, o Jaures Palma. Exatamente, que é um grande diretor aqui, que nós mandamos um abraço a ele. Mas, Geison, esse livro, então, foi Tu já tinha trabalhado no próprio caso como jornalista, não é isso? Tu entrevistaste na época o coronel Rodolfo Pacheco, que é o mote do livro justamente é focar toda a reconstrução daquele motim, de outros momentos de crimes, aonde a função e a figura do negociador com o sequestrador foi fundamental para o desfecho favorável, enfim, sem vítima desses casos. Bom, é verdade, Dila. São 6 episódios, diríamos assim, dos mais conhecidos dentro da segurança pública aqui no Rio Grande do Sul, num período de 1994 a 2007. 3 desses 6 são reconhecidos aí em todo o Brasil ali pela importância, pelo sucesso que tiveram, né? Enfim, apesar do início meio conturbado, o final das ocorrências em si deram certo, que é o caso do motim do Presídio Central de 1994, em que o ápice, talvez, até a gente menciona no livro, né, talvez cinematográfico até, é o Melara invadindo o Plaza São Rafael de táxi, né, rompendo a porta ali, estilhaçando os vidros e parando em pleno tapete ali do hotel, do maior hotel que tinha na época. Além do episódio do Melara, também tem o sequestro do táxi lotação de 2002, a invasão da Rádio Atlântida e outros 3 episódios relacionados à região metropolitana, mas que são muito característicos de como é o trabalho de um negociador de reféns. Isso é interessante porque foram casos que tiveram repercussões em todo o Brasil. E aparece nesse momento, até então não era muito frequente, a figura do negociador, aquele policial preparado, treinado, qualificado para estabelecer uma relação de confiança com o sequestrador, para enfim convencê-lo a se entregar e entregar os reféns incólumes.
Mas é claro que no grande momento, esse que foi justamente o motim, as circunstâncias eram todas elas muito complexas, muito difíceis, e provavelmente era um momento também em que essa figura recém estava se afirmando, não tinha ainda totalmente o reconhecimento das autoridades para entregar a ele totalmente o comando das ações, e teve muita confusão, muita tensão, muita pressão. Foi sem dúvida, esse episódio do motim de 94, ele foi singular, assim, porque foi um divisor de águas. O próprio negociador de reféns, o coronel Rodolfo Pacheco, ele fala no livro que foi um marco para a segurança pública porque a interferência política nesse caso, ela foi muito forte e não foi repetida a partir do que ocorreu justamente em 1994. O que aconteceu? Em 7 de julho de 1994, às 13h30 da tarde, mais ou menos, 6 pacientes, né, presos do hospital penitenciário, que ficava no mesmo pátio ali do Presídio Central, ali na zona leste de Porto Alegre. 6, daí eles se amotinaram, aí renderam agentes penitenciários e fizeram 27 reféns. A partir dessa situação, desse impasse, que não sabia se invadia o local, o que faria, enfim, para que aqueles amotinados liberassem os reféns, formou-se uma comissão dos poderes legislativo, executivo e judiciário para manter os primeiros contatos. O que culminou no dia 8 de julho, um dia depois, à noite, com a liberação por parte das próprias autoridades de 3 carros para 10 amotinados, daí, porque aumentou o número do início para a noite seguinte, aumentou de 6 para 10 amotinados, que fugiram com 9 reféns e se espalharam pela cidade, aí, causando bastante susto, para dizer o mínimo. Né? E naquela ocasião, como está relatado no livro, eu até quero deixar bem claro para o nosso telespectador que é um livro, para quem gosta, vamos dizer assim, dessa literatura policial, está bem escrito, muito bem escrito, Puxa, bem obrigado. montado, bem distribuído, e não é uma leitura assim que, como nós estávamos falando antes, vai receber um monte de informações desencontradas, enfim. Não, ele tem um roteiro, ele tem uma dinâmica interna que é muito curiosa, é muito interessante. Quem gosta de ler vai se envolver e vai indo como ler um bom livro de um bom autor de literatura policial. A gente tem alguns marcos dentro da literatura jornalística, se a gente pode falar assim, que é o A Sangue Frio, aquele livro muito importante do Truman Capote, outros autores importantes como Tom Wolfe, Gay Talese também, e a revista brasileira aqui, que é a revista Realidade, e o jornalista José Milton Ribeiro, que até tive a oportunidade de entrevistá-lo e também fazer um texto. Mas, basicamente, o que o jornalismo literário traz? Ele traz toda essa sedução, diríamos assim, da narrativa de um romance, mas com elementos reais. Só que existia, nessa parte do jornalismo literário, sempre existiu uma certa polêmica, por exemplo, até no caso do livro A Sangue Frio do Capote, que é fulano de tal personagem pensou, vou fazer tal coisa. E aí a crítica literária dizia, mas como que o autor conseguiria saber o que ele pensou? Então é uma das grandes críticas que, a partir desse aprendizado, dessa inspiração, eu procurei nesse livro evitar essas questões de o que o fulano pensou ou deixou de pensar. Uma das questões é, fulano disse que pensou tal coisa, ou no processo judicial, Melara, Coronel Rodolfo Pacheco mencionam tal coisa. Eu procuro reconstruir aquele episódio, mas não com a pretensão de chegar aos pensamentos dele, ainda que todas essas obras desses autores que eu falei são gênios, assim, ainda tem muito a caminhar ainda para chegar perto deles. Não, mas a interessante é que tem muito diálogo também aqui. Os diálogos, realmente, tu ouviste muitas pessoas, cada um contou, foste fazer uma pesquisa exaustiva, tanto nas fontes judiciárias, da polícia, dos jornais, a bibliografia, a citação é bem grande, bem longa, entrevistaste pessoas. Então, os diálogos, inclusive, são reconstruções dos personagens que lembram naquele momento, que diziam, que falavam. Exatamente. A gente tem... eu menciono até na minha parte de apresentação do livro, como é difícil para um jornalista, se o fato estiver ocorrendo daqui a 5 minutos, se a nossa equipe de reportagem for
for chamada para ir até o local fazer a reportagem, a gente já vai, o fato já vai ter ocorrido, e a gente, o que a gente vai ter ali? O jornalista vai ter indícios do que ocorreu, e vai conversar com a polícia, vai observar muito, vai conversar com outras fontes, e vai montar todo um panorama do que ocorreu. Agora imagina, isso foi feito e foi passado para o jornal. Aí 20 anos depois, um outro jornalista vai olhar aquela reportagem e vai utilizar aquilo como ponto de partida para uma nova reportagem, para um novo livro. Então, assim, é difícil a gente conseguir recuperar fielmente uma série de elementos. Então, um dos recursos utilizados para que a realidade pudesse ser contemplada o mais fiel possível. Partir de relatos, por exemplo, do negociador de reféns, os bastidores, mas no horário tal, no local tal, por exemplo, no hotel, onde é que estava a outra fonte? A outra fonte estava, nesse momento, eles estavam na delegacia lá, autuando um dos presos. Então a gente conseguia, a gente chama, né, de fazer bater um relato com o outro para checar exatamente a veracidade e conseguir transformar de novo a realidade, né? O que importa a gente comentar com o nosso telespectador justamente o que está evidenciado aqui é todo o trabalho desse negociador, que é toda uma técnica nova que as polícias e todo mundo estão usando, e o coronel Rodolfo Pacheco é um sujeito que se preparou, fez cursos fora do Brasil, na Polícia da Espanha, em outros Ele fez, o coronel Rodolfo Pacheco, ele é considerado ainda no momento assim como o mais reconhecido, né, pelo período até que ele trabalhou por 15 anos como negociador de reféns na Brigada Militar, e ele aparece na corporação no momento em que a cultura das polícias no Brasil inteiro era aquela cultura tradicional, como ocorreu no próprio motim do Presídio Central. No primeiro momento era aquela expectativa de vamos invadir, vamos trocar tiros com os bandidos, depois uma comissão dos poderes para negociar, que não tinha o treinamento técnico policial, e depois no Plaza, quando a situação, já na madrugada de 9 de julho, quando o Fernandinho e o Melara invadiram uma sala lá no Hospital no Plaza São Rafael, aí é chamado negociador, quando se viu o quê? Que a necessidade do diálogo, da estratégia, da psicologia, tudo isso surte muito efeito, porque em grande parte da questão do sequestrador, ele busca, a partir do momento que ele utiliza uma pessoa como escudo, ele busca uma garantia de vida. E de que maneira, então, o policial vai conseguir dizer para ele assim, olha, eu sou policial, mas eu estou aqui e eu também quero um desfecho pacífico para essa situação. Como é que a gente pode fazer? E aí se estabelece o diálogo. E é interessante justamente essa relação entre o negociador e o sequestrador. Mas tem outro aspecto, Geis, que tu evidencia também aqui, que é considerado como a síndrome de Estocolmo, que é a relação que se estabelece entre o sequestrado ou a sequestrada, aquela que está sendo usado como escudo pelo sequestrador contra a polícia, também essa relação que estabelece com o sequestrador. Porque tanto o sequestrador quanto o sequestrado estão ali preocupados em manter a sua vida. E estabelece uma relação sui generis, típica dessas relações. A síndrome ela ainda está sendo estudada, não existe, não é uma doença ainda catalogada taxativamente como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, mas os psiquiatras forenses, os psicólogos também, eles já pesquisaram muito a partir de casos como esse dos anos 70, justamente do Banco da Suécia, que se criou toda uma dinâmica ali entre reféns e sequestradores, que eles criaram um laço afetivo. Não necessariamente a síndrome de Estocolmo ela significa que o refém vai se apaixonar pelo sequestrador ou uma situação dessa forma. O que ocorre, na verdade, é um mecanismo psicológico no refém em que ele encontra formas de sair vivo daquela situação. Até no livro, a gente tem no último capítulo aqui diríamos assim, um anexo técnico voltado para interessados na área de segurança pública, e nessa parte se fala que até um policial, ele uma vez foi pego como refém num presídio, e ele encontrou como uma forma de
de garantir a sua própria vida, ensinar o sequestrador a utilizar uma metralhadora. Certamente ele não estava, primeiro assim, ele estava sob uma forte pressão. Segundo, ele certamente não estava concordando com o sequestrador naquele momento. Mas aí ele relata depois, até para o próprio coronel em uma das palestras que ele ministrou, ele relata que ele ensinou o criminoso a utilizar a metralhadora porque eles receberam aquele armamento como uma das exigências e o cidadão lá não sabia utilizar a metralhadora. Ele dizia assim, eu ficava apavorado quando eu via o cara apontando a metralhadora para os reféns e aquilo ali, a metralhadora, qualquer situação de uma pessoa inábil, ela vai matar uma terceira. Então o mecanismo falou sozinho, disse assim, eu tenho que ensinar esse criminoso a utilizar essa arma para a gente poder sair vivo daqui. É um fenômeno muito importante de ser estudado, realmente. Inclusive no livro tu relata outros episódios de sequestro acontecido em outros lugares, onde tinha um médico mais velho que virou um palhaço na frente dos sequestradores, dançava, pulava, e os caras ficaram amigos dele, o sequestrado. Sim. Assim como existe a síndrome de Estocolmo, que é quando o refém se afeiçoa ou, enfim, se aproxima do sequestrador. Uma aliança com o sequestrador. Uma aliança, existe, em momentos, ocorre o contrário. Por algum mecanismo também o sequestrador, por vezes, ele se sente compelido a ajudar o refém. E aconteceu... Também com Melar aqui? Não diria com Melar, eu diria que no segundo capítulo do Negociador de Reféns da Lotação ocorre isso. O Paulo, que alegava ter uma bomba amarrada ao peito, e aí fez... ligado ao coração. Ligado ao coração, então ele já dava indícios importantes, assim, de que tinha... Da personalidade dele, certo distúrbio. Tinha alguns distúrbios, pois ali em alguns momentos quando ele falava para a imprensa, porque isso também ocorreu, né, a gente, na ânsia de conseguir a informação, por vezes a gente avança um pouco o sinal, vamos dizer assim, mas isso é também tratado no livro. Agora, o que ocorreu é que o Paulo, muitas vezes, ele se preocupava muito com os reféns, se eles tinham água, se eles tinham sanduíche, se eles estavam sendo bem tratados ou não. E nesse episódio específico tem a chamada Síndrome de Lima, que também não existe uma doença catalogada, existem pesquisas e indícios, mas a segurança pública... ela se depara muito com esse tipo de situação e os psiquiatras e psicólogos já mencionam isso também. A síndrome de Lima, que é nesse caso de um sequestro que o psiquiatra conseguiu perceber vulnerabilidades nos sequestradores, vulnerabilidades emocionais, e foi por ali, começou a fazer amizade, começou a falar, isso é em Peru, Lima, ele começou a falar assim, eu estou lendo esse livro aqui, o Notícia de um Sequestro, do Gabriel Garcia Marques, eu preciso de uma alimentação diferente. A partir do momento que ele pediu uma alimentação diferente, os sequestradores eram obrigados a se mobilizar, a cuidar dele. E assim foi. E ele correu um risco de vida, né, correu o risco de morrer, e graças a essa estratégia, no momento final em que ele poderia ser morto, o sequestrador libera ele e ainda dá um dinheiro para ele poder pegar um táxi com segurança. Essas coisas são interessantes. A gente está falando assim, mas é um mundo de pressão, de alta pressão, de alta tensão, e que a figura do negociador entre o bandido que sequestra uma pessoa e as outras forças policiais, aquele ímpeto de querer logo invadir, de querer resolver pela força, ele fica numa região intermediária muito difícil, que exige dele, e justamente as regras que ele coloca, muitas aqui no final, que são fundamentais para a disciplina, eles, espírito assim, né? De equipe, maturidade emocional. A maturidade emocional, eu não sou, obviamente, negociador de reféns, mas tive muito contato com literatura do assunto, em palestras do negociador, entrevistas com ele, e também no próprio batalhão de operações especiais eu tive a oportunidade de assistir, né, alguns momentos, e a maturidade emocional é muito importante, porque a gente, imagina a situação no trânsito, alguém corta a nossa frente no trânsito, né, a tendência das pessoas o que é? Buzinar, algumas xingam, só que o negociador não pode fazer isso, porque se ele devolver na mesma moeda, ele vai acirrar uma reação, então ele tem que receber aquela pressão,
tem que metabolizar aquilo e pensar de que forma ele vai utilizar aquilo em favor da negociação. Outro detalhe que eu vi interessante aqui, que são aprendizados que foram feitos, que o negociador, o coronel Pacheco, fala sobre isso, aprendizados de diversos episódios em que ele se envolveu como negociador, a questão de levar familiares também do sequestrador para conversar com ele. No caso aqui do hotel ali, do Melara, no Plaza São Rafael. Melara, levaram a mãe do rapaz, o outro que estava assim, em última instância de quase surtando, ele era HIV positivo. HIV positivo e há relatos que todos eles haviam consumido drogas, porque o hospital penitenciário fornecia esse acesso. Esse acesso também. E eles foram levar a mãe deles, foi pior ainda. Ele começou a xingar a mãe, foi pior, muito mais complicado. Aí que se diz assim, que a disciplina, né? Sempre se associa ao policial militar à questão da disciplina rígida, né? Uma pessoa objetiva. Só que no caso do negociador de reféns, ele também tem que ter aquela veia criativa, diríamos assim. Criativa e saber o momento ter o feeling, psicológico. Né? O momento psicológico, exatamente. Porque, existe a regra assim, a gente pode levar, é importante levar familiares do sequestrador, porque, imagina, a mãe vai poder dizer, meu filho, não faça isso, olha só, olha o que você está fazendo. Só que a gente sabe que muitas vezes no crime, né, os criminosos eles têm uma família desajustada, às vezes é justamente a razão deles estarem ligados ao crime. Então tem que avaliar muito bem. No caso do Fernandinho, especificamente, no Plaza São Rafael, o negociador, como uma das primeiras doutrinas, vão tentar encontrar a mãe dele. A mãe dele foi lá, se prontificou, só que ele começou a xingar a mãe dele. Dizer um monte de coisas, porque tu é isso e tu é aquilo outro. E, na verdade, não existe uma regra. Tem que ter o estudo, mas o policial militar, o negociador de reféns, ele tem que ter o feeling daquele momento, saber em que momento utilizar a ferramenta adequada. E eu lembro aqui que no segundo caso, que é o do sequestro da lotação, que ficou muito famoso, que envolveu inclusive o secretário de Segurança na época, que era o Bisol, enfim, foi encontrada uma pessoa adequada para falar com ele, da parente, que era o irmão do sequestrador, que ele respeitava muito, que ele admirava muito, que ele ouvia muito. E que essa figura era mais difícil ainda, o Paulo, que no fim o nome verdadeiro era João. Exato. E quando foi dito o nome dele verdadeiro, ele ficou furioso, ficou pior ainda, né? Tinha uma série de discussões, ele reclamava que era desempregado. Foram ver a ficha dele, era um homem tranquilo, uma pessoa que não tinha passado um cara que trabalhava, mas que tinha distúrbios mentais. Aí foi levado o irmão dele e quando se abraçaram e choraram juntos. Veja como... até tem uma história engraçada para contar, porque quando a gente fala um negociador de reféns, é uma situação de muito estresse, muito perigosa, exige sim um conhecimento técnico muito importante, mas no sequestro do Lotação 350 em 2002, na frente do Instituto de Educação, o coronel revela no livro, né, entre outros detalhes, é claro, que aquele programa do Silvio Santos, o Porta da Esperança, deu uma ideia para ele. Deu uma ideia para ele, ou seja, as ideias às vezes elas não estão nos livros, manual, nem nos cânones. Que basicamente o que era? O Porta da Esperança, aquele programa antigo do SBT, que a pessoa era levada para lá, eu tenho um desejo de receber... um velho amigo. Um velho amigo, eu quero reencontrar alguém da família, aí criava toda aquela expectativa, dizia, vamos abrir a Porta da Esperança, aí quando abria assim, se estava lá um amigo, todo mundo ficava feliz, senão o auditório já ficava... E mais ou menos essa sensação foi o que o coronel alega ter utilizado no desfecho daquele sequestro, lá de 27 horas, porque o Paulo, ele demonstrava que ele estava muito frágil, tinha muitos problemas, era difícil conseguir negociar com ele, porque justamente a negociação, o que ela é? Tudo bem, tu queres um carro, eu te dou um carro, mas quantos reféns tu me dá? Chega um momento que a coisa fica difícil se trata de uma pessoa com problemas mentais. Uma das alternativas, ele se dá muito bem com o irmão dele, que mora aí na região metropolitana, se não me engano, em São Jerônimo ou Charqueadas, se dá muito bem. E o coronel disse, vamos fazer isso então, mas eu não vou simplesmente trazer o irmão dele e mostrar para ele. Vamos criar aquele clima, né? Aquela expectativa. E aí ele liga para o sequestrador e diz assim, Paulo, ou João, que é o nome verdadeiro, Paulo,
nós estamos aqui com uma pessoa muito importante na tua vida, ele está muito preocupado contigo, ele quer te ver, quer o melhor para ti, ele está aqui, ele quer que tu te entregue, quer que tu converse com ele. Então eu vou pedir assim que tu devagar, tu pegue o celular, agora tu te aproxime na janela, tu pode afastar a cortina e eu vou estar aqui com ele. E aí quando, nesse momento, o sequestrador abre a cortina de lotação, enxerga o irmão, a pessoa que ele mais gostava, e começa a chorar. E aí o coronel disse que teria pensado, acabou o sequestro. Veja como é a questão, né, de uma nova abordagem. A gente discute tanto hoje sobre as questões das nossas polícias, né, a preparação que elas têm mesmo para enfrentar eventos de rua, conflitos de rua, mas quanto que, justamente, vamos dizer assim, a psicologia, essa paciência, se trata para valorizar uma vida o máximo que ela pode, assim, levar ao extremo a possibilidade de negociação para que de tudo aconteça sem prejuízo, sem morte, sem violência. O livro Negociador de Reféns, eu acho que ele também presta um serviço importante nesse aspecto de mostrar a importância do diálogo, e eu achei muito interessante também no andamento do trabalho é que o coronel Rodolfo Pacheco ele não se furtou de abordar, da gente conversar erros doutrinários que ele cometeu, que a ocorrência no final não foi prejudicada, tudo acabou dando certo, graças a Deus. Mas em alguns momentos houve falhas. Sim, e isso é apresentado no livro. Uhum. Mas também era toda uma etapa de aprendizado que vai aprendendo com os erros e vai aperfeiçoando as técnicas. O importante é justamente isso, porque a negociação de reféns é um ofício ultra especializado e é importante salientar, assim, aqui em 2002, por exemplo, no caso do Lotação, não foram nenhuma nem duas pessoas que, lá no local, lá no Oswaldo Aranha, pessoas civis, não eram policiais. Pessoas populares. Mesmo. Populares que diziam assim, por que não invadem de uma vez? Por que o atirador de elite não mira, que nem nos filmes não liquida? E a polícia, nesse caso, aguardou 27 horas pelo melhor desfecho possível. Uhum, ou seja, existe um caminho muito importante, pelo menos eu consegui reconhecer isso ao fazer esse livro, um caminho muito importante para a polícia que passa por esse ofício de negociador de reféns. Mas a gente também não pode esquecer que o negociador de reféns ele é designado para negociar até um certo ponto. Se nada der certo, existe todo um suporte para a invasão ou para resolver o que eles chamam de neutralizar. E aí, ou seja, mais responsabilidade ainda do negociador de reféns. Porque se ele falhar, além de ele estar expondo uma vítima, ele acaba dando margem para uma situação que pode se tornar bastante perigosa, uma invasão, por exemplo, sem controle. Uhum. Olha, Geis, parabéns pelo livro, um livro muito interessante. Tem para o leitor comum que gosta das narrativas de natureza policial, só que ele vai se deparar com fatos reais, com personagens reais. Tem tanta história, tem até a história do rapaz, não vamos falar, estamos no final do programa, que invadiu a Rádio Atlântica para fazer tocar o seu CD. Né? E a gente conversa daí com psiquiatras e a gente conseguiu encontrá-lo, né, 12 anos depois daquele episódio, para entender as motivações, porque o negociador, uma das primeiras coisas que ele faz no local é isso, por que houve esse ato, por que ocorreu isso? E agora, 12 anos depois, um rapaz com 27 pensa de uma forma, aos 39 anos de idade, o livro daí revela se ele aprendeu com esse erro, achou legal. Ou não aprendeu com o erro, né? Olha, já também novamente eu digo parabéns pelo livro, é uma narrativa interessante para quem gosta dessa leitura, mas também eu diria, justamente como já falamos, é uma fonte de estudo, de inspiração para policiais, para os professores das academias de polícia. Acho que é uma leitura necessária nas academias de polícia, esse livro, ou para os policiais da rua mesmo, aquele soldado, enfim, para justamente valorizar um aspecto da relação do policial com o humano, com a relação humana, com o ser humano que está ali. É uma profissão extremamente técnica de policial e que os tempos de violência eles têm que ficar para trás. Hoje em dia o que precisa existir é técnica. É o ser humano que está ali colocado numa linha extrema junto à violência. Então, quanto mais ele estiver aparelhado, ele também fortalecido psicologicamente, preparado, treinado, ele vai poder desempenhar para ele e para a comunidade a sua função. Exatamente, Dilan, muito obrigado.
por me receber no teu programa. Assim, acho que o livro foi feito com bastante dedicação, justamente para levar informação para as pessoas, né, destacar esse ofício de negociador de reféns e também estimular que os policiais tomem contato com esse ofício tão perigoso, mas ao mesmo tempo que requer tanta habilidade, estudo e técnica. Muito obrigado, Geis. Parabéns a vocês, ao coronel também, Rodolfo Pacheco, que trabalha já em outras atividades agora na área da segurança. Obrigado a você, nosso caro telespectador, que todas as semanas nos acompanha nesse Autores de Livro. Nosso convite para que na próxima semana novos convidados estejam aí também conosco. Muito obrigado e até lá.